Daniel Munduruku. O Daniel é escritor, professor dos povos indígenas Mundurucus do Pará, é autor de 54 livros publicados por diversas editoras no Brasil e no exterior, a maioria classificados como literatura infanto-juvenil e paradidáticos. O Daniel é graduado em Filosofia, História e Psicologia. Tem mestrado e doutorado em Educação pela USP, Universidade de São Paulo, e é pós-doutorado em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos. O Daniel, recentemente, concorreu a uma vaga, né, na Academia Brasileira de Letras. Ele já recebeu vários prêmios nacionais e internacionais pela sua obra literária. Prêmio Jabuti, Câmara Brasileira do Livro, Prêmio da Academia Brasileira de Letras, Prêmio Érico Vanucci Mendes, pelo CNPq, Prêmio Mandangete Singh para a promoção da tolerância e da não violência pela Unesco. Então é com muita alegria, Daniel, que nós o recebemos aqui na nossa comissão, para que você possa nos falar sobre a sua experiência como escritor, fazer a sua exposição. Quero registrar a presença aqui do nosso deputado Paulão, ele que é o nosso coordenador do Núcleo de Direitos Humanos do Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional. Seja bem-vindo, Paulão, para participar da nossa audiência. Então é com alegria que eu passo a palavra para o nosso convidado especial, Daniel Munduruku, que de início teria o tempo mais ou menos de 15 minutos, mas nós teremos a tolerância que for necessária para a sua exposição. Boa tarde a todas, todos, todo mundo que nos assiste aqui também, né, via online. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre esse tema aqui na Casa das Leis, né, Casa de Leis, essa casa tão importante para nos dar alguma garantia, alguma segurança, né? É o lugar onde todos os brasileiros precisam estar representados o tempo todo para a gente evitar, né, que, de fato, o Brasil acabe sendo ocupado ou continue sendo ocupado só por alguns. Infelizmente, tem sido essa a história do Brasil e eu queria refletir rapidamente com vocês, aproveitando esse tempo que me foi oferecido aqui, e eu aceitei com muita alegria. Queria agradecer, portanto, ao deputado, ao Denor, pelo convite. E queria dizer assim, primeiramente, a leitura que o deputado fez aqui a respeito dessa audiência tem muito a ver, já disse praticamente tudo aquilo que se poderia dizer ou pensar que é a grande contribuição dos povos indígenas para a sociedade brasileira. Só que não. Né? Isso é uma parte, certamente, dessas contribuições, mas há muitas outras coisas. E eu costumo sempre dizer assim que o fato dos povos indígenas permanecerem vivos já é a grande contribuição. Né? Se as populações indígenas não fossem resistentes do jeito que são, certamente o Brasil seria outro. Não seria o Brasil, seria uma outra coisa, seria uma outra colônia, né? E, na verdade, os povos indígenas oferecem, sim, uma última fronteira, são uma última fronteira da proteção desse espaço, desse território chamado Brasil. E eu sempre fico muito confortável em dizer isso, por pertencer a um desses povos, mas, e sobretudo, por ser um brasileiro. Eu costumo dizer que eu sou um brasileiro nascido Munduruku, para lembrar, inclusive, as pessoas, para lembrar que o Brasil, longe dessa ideia um pouco cínica que tem, né, de o Brasil ser uma coisa só, de ser um único lugar, um único espaço, de ter um único tipo de gente, o Brasil é uma diversidade muito grande, uma diversidade de povos, uma diversidade de língua, uma diversidade de manifestações culturais que faz com que o Brasil seja um país absolutamente diferente do resto do mundo. E tudo isso se dá justamente por conta
da capacidade que os indígenas tiveram de influenciar esse nosso país e criar essa ideia de pertencimento tão cara a todos nós indígenas, né, que é justamente a ideia de que nós somos partes e não donos desse lugar, né? Nós somos partes, quer dizer, nós pertencemos a esse lugar e não somos donos dele. E, portanto, tudo isso move uma maneira nossa de interagir com o mundo que nos cerca, que é muito peculiar, muito própria, mas também ela é muito diversa. Porque vocês sabem que, historicamente, o Brasil, nós fomos chamados, né, pela alcunha de índio, para criar uma certa massa de manobra e garantir a exploração, a expropriação das nossas populações. E o que aconteceu foi justamente dessas populações poderem se rebelar, ou melhor, lutar pelos seus direitos, lutar pelo seu pertencimento e não permitir que esse amalgamento ele fosse levado a efeito. De modo que hoje, embora a gente seja tratado como uma massa, né, por essa palavra, essa palavra aqui, palavra índio, que é uma palavra que diz muito mais o que as pessoas pensam de nós do que de fato somos, permite, né, esse tipo de resistência que fazemos, permite também que a gente possa mostrar a nossa diversidade, a diversidade das nossas culturas, a diversidade do nosso jeito de nos manifestarmos diante do mundo. E é isso exatamente o que é a grande arma de resistência das nossas populações. Nós somos múltiplos, nós somos muitos, nós somos diversos, mas temos uma unidade que nasce no nosso entendimento de que fazemos parte desse mundo como parentes que somos. Não à toa nós nos chamamos de parentes, embora sejamos de povos diferentes, de culturas diferentes, nós nos chamamos de parentes. Assim como chamamos de parentes também a Mãe Terra, chamamos de parente o avô Rio, como chamamos de parente os primos pássaros, os primos animais. E essa ideia de sermos parentes é a ideia mesmo de que somos partes. Estamos inseridos dentro de uma realidade que não é nossa, mas da qual nós fazemos parte. E ao fazer parte, nós cuidamos, porque a ideia também de ser parente é cuidar uns dos outros. É fazer com que os outros cada um possa ter vida e vida digna, vida plena, onde cada um possa, de fato, manifestar a sua própria cultura, o seu próprio modo de ser, de agir, de entender o seu lugar no mundo, a partir dessa compreensão que é uma cosmovisão muito própria de cada um dos nossos povos. Então, quando nós pensamos, portanto, nessa palavra pertencimento, nós estamos exatamente dizendo que a nossa luta pela manutenção das nossas culturas é a luta também pela manutenção desse território chamado Brasil. Então, o Brasil ele não pode prescindir das populações indígenas. O povo brasileiro não pode abrir mão dos seus povos indígenas. O povo brasileiro não pode achar que, terminando, excluindo, acabando, detonando, arrasando as populações indígenas, vai ser melhor, porque não vai. Porque a garantia que os povos indígenas dão de manutenção desse território é fundamental para que o Brasil mantenha a sua identidade. A identidade do Brasil passa, sem dúvida nenhuma, pelo rosto indígena. Quando se fala que o Brasil é território indígena, não é poesia. Não é poesia. E foi dito aqui, foi lido aqui pelo deputado exatamente isso, né, de que existe toda uma cultura brasileira formada em cima das culturas ancestrais. Se o Brasil prescindir dessa cultura, ele está abrindo mão da sua própria soberania. E a soberania passa também pela formação da identidade. Quando a gente pensa exatamente que parte da população brasileira, não é, ela se torna brasileira na medida em que ela é uma composição de várias culturas, de vários povos, e
e de diferentes lugares do planeta que vem para cá e se transforma e muda e cria esse povo novo, aliás, povo novo que era como Darcy Ribeiro, né? O saudoso Darcy Ribeiro, que também fez parte dessa casa por muito tempo, e ele dizia justamente isso, né? O Brasil é um povo novo, um povo que não existe em lugar nenhum do mundo. Se constituiu por o que ele chamava de mestiçagem, né? Essa mestiçagem toda, e que foi constituindo, foi criando um modo próprio de dar respostas a essas demandas que o mundo nos apresenta. E o povo brasileiro sabe fazer isso, infelizmente, por conta dessa história única que nos é contada, que nos é passada, que nos é transmitida, uma história que vai colocando as populações indígenas como inimigas do Brasil, a gente foi abrindo mão da nossa ancestralidade. Nós aprendemos por conta da história única, por conta de uma narrativa hegemônica, nós fomos aprendendo a não gostar do nosso passado. E o passado do Brasil, no passado do Brasil tem as populações originárias, populações indígenas, e as populações africanas trazidas para cá, escravizadas. Mas a história única não nos permite gostar, não nos permitiu gostar de sermos indígenas e de sermos africanos. Porque valia muito mais a pena manter o discurso e manter a ideia de que ser outro, né, de ser estrangeiro, era mais interessante para a gente. De modo que a gente foi construindo um gosto grande por bater continência para a bandeira dos outros, coisa que acontece hoje, né, infelizmente, pelos representantes desse nosso próprio governo, e ao invés de a gente valorizar a nossa ancestralidade, o nosso patrimônio, aquilo que traduz melhor o que nós somos. Então, nós olhamos para trás, e quando olhamos para trás, vemos indígenas e negros, mas nos ensinaram a não gostar nem de indígenas, nem de negros. Aprendemos, quando muito, a gostar dos 10% de europeu que mora dentro da gente, e eu estou falando da gente aqui no modo de ser brasileiro, isso fez com que tornou a gente assim um pouco menos orgulhosos, de fato, de trazermos as descendências indígenas e africanas dentro da formação do nosso povo. Então, se o Brasil quiser, de fato, seguir adiante, e aqui eu quero deixar claro que essa reflexão que estou fazendo para vocês é uma reflexão unicamente minha, exclusiva minha. Isso não é uma verdade absoluta, senão uma reflexão que eu me coloco como pesquisador já há algum tempo, portanto, estou aqui fazendo a defesa disso. Mas o Brasil, se ele quiser efetivamente avançar rumo àquilo que o Ocidente gosta de chamar de futuro, ele precisa muito, 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 muito se reconciliar com o seu passado. O Brasil precisa fazer o caminho de volta. Não para voltar para trás, não para ser atrasado, como alguns pensariam, não, pelo contrário. É porque a natureza vai nos ensinando e vai nos dizendo que é preciso fazer o que a própria natureza faz, que é o tempo inteiro dobrar-se sobre si mesma para poder seguir adiante. Dobrar-se sobre si mesmo significa você olhar para aquilo que te movimenta, aquilo que te dá origem. E aquilo que te dá origem é que te movimenta para frente. Não existe nenhum imã chamado futuro chamando a gente. Não. O que existe é um passado vivido, uma história vivida, que por aquilo que é vivido, a gente consegue se impulsionar e se lançar para frente. Então, antes de mais nada, o Brasil tem que fazer dar esse passo. Um passo para trás para pegar distância, pegar força, para se projetar para frente. Para isso, ele tem que voltar a gostar de si mesmo. O brasileiro não gosta de si mesmo. O brasileiro não gosta da sua ancestralidade. Não porque não queira gostar, é porque ele foi ensinado a não gostar, a desgostar. E por isso é importante que a gente faça um caminho de criar uma pedagogia que seja de fato brasileira, que seja nossa e que esteja baseada
na experiência vivida pelos nossos povos originários. Ora, são povos que estão aí há 3.000 anos, só para não ser muito vaidoso, estão aí há 3.000 anos. Não precisa de 4 em 4 anos mudar de governante para tentar um projeto novo de educação, né? Ao contrário, é uma pedagogia que vem se aperfeiçoando ao longo de toda essa trajetória, porque pedagogia, outra coisa não é a não ser o caminho que se faz para se tornar gente, para se tornar humano. E só existe uma maneira da gente ser humano, né, efetivamente. É a gente conseguindo criar formas, criar projetos que permitam continuidade, permita que a gente se constitua, de fato, como humanos completos. E humanos completos precisam ter dignidade, né? Não é possível a gente viver num país tão rico com tanta pobreza. Não é possível a gente ver um país com tanto território e esses territórios originários, defendidos, constituídos por indígenas, eles serem tão vilipendiados, tão perseguidos, tão maltratados, tão detonados. Não é possível a gente pensar um país que tem tanta riqueza e conviva com tanta pobreza, com tanto desperdício. Então, pensar a identidade brasileira, e é esse o objetivo que me trouxe aqui, não é pensar a identidade brasileira, é, sobretudo, pensar sobre o nosso passado, pensar sobre aquilo que fizeram da gente, daquilo que se constituiu a história, né, da nossa gente brasileira. E como foi negado às nossas crianças, não digo crianças indígenas, digo crianças brasileiras, como foi negado às nossas crianças, ou a nós crianças, né, o direito de aprendermos a lidar, a tratar, a trabalhar a temática indígena de uma forma mais digna. Se nós tivéssemos aprendido a tratar essas populações, certamente nós teríamos hoje um Brasil diferente. Certamente teríamos um Brasil muito mais tolerante, respeitoso. Teríamos um Brasil, de fato, comprometido com o seu povo, né? Infelizmente, as vozes que vêm de longe, as vozes que vêm de outros lugares, acabaram prevalecendo, né, sobre as vozes de origem, as vozes ancestrais. Então, quero concluir dizendo que o Brasil, ele precisa dar um salto, ele precisa fazer um rito de passagem. E aqui eu me valho, né, da experiência das próprias sociedades indígenas, que fazem sempre essa ruptura no tempo, para a gente marcar o nosso corpo com essas mudanças. Eu, pensando o Brasil, penso sempre o Brasil como um adolescente. E o adolescente, uma das características do adolescente, deputado, é justamente a crise de identidade. O Brasil não é adulto porque só tem 521 anos, não é criança porque já tem 521 anos, mas ele é um país adolescente. E esse país adolescente precisa dar um salto, ele precisa passar por uma ruptura, ele precisa passar por um rito de passagem, para ele se constituir adulto. E não existe rito de passagem sem dor, sem a necessidade de sofrimento, sem a necessidade de a gente olhar para o nosso passado, nos reconciliarmos com esse passado e darmos o salto para o futuro, né? O salto que o Brasil precisa. O Brasil só vai ser, eu concluo dizendo, sempre defendo que o Brasil tem vocação para a felicidade. E a felicidade do Brasil está na sua diversidade. E só quando a gente aprender a lidar com a nossa diversidade é que a gente vai, de fato, conseguir se constituir como o país que nós temos vocação para ser. Muito obrigado. Nós agradecemos ao escritor Daniel Munduruku, nos sentimos honrados com a sua presença aqui nesta audiência, promovido pela Comissão de Legislação Participativa, ele que é um dos escritores mais consagrados do Brasil, merecedor que foi já de vários prêmios, dentre eles o Prêmio Jabuti, o Prêmio
concedido pela Academia Brasileira de Letras, e ele que neste ano concorreu a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Então, é com muita satisfação que recebemos esse escritor, autor já de 54 livros, né, editados tanto no Brasil quanto no exterior, nos brindando aí com uma importante reflexão sobre a importância dos povos indígenas na formação da cultura brasileira. Mas então, para suas considerações finais, eu vou passar a palavra para o Daniel e em seguida vamos ainda assistir a manifestação cultural aí do Eliel, né, Kênis? Então, por gentileza, Daniel Munduruku, nosso convidado especial, ele que já destacado, escritor de 54 livros, né, vencedor de vários prêmios nacionais, reconhecido internacionalmente, concorreu recentemente a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Nós estamos muito honrados com a presença de todos vocês, né, homens, mulheres, lideranças indígenas aqui presentes, especialmente com a presença do Daniel, porque a nossa audiência de hoje, que é uma série de audiências já realizadas sobre a questão indígena, trata das contribuições dos povos indígenas na formação da cultura brasileira. Então, nada melhor do que recebermos uma personalidade como o Daniel para abrir e encerrar também a nossa audiência. Tá bom, Daniel? Você tem a palavra. Perfeito, obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado, parentes, pela presença generosa de vocês aqui. Sempre gera, esse tipo de encontro sempre gera muitos desabafos, né? É claro que a gente aproveita a palavra quando nos é oferecida para que a gente possa também colocar os nossos desagravos todos. Afinal de contas, são 521 anos praticamente de silêncio, de silenciamento. Agora nós podemos falar, e foi muito bonito ouvir aqui os parentes artistas, né, indígenas que fizeram sua fala de forma online, mas lembrando justamente isso, que os povos indígenas têm feito um esforço danado, grandioso, para entender a sociedade brasileira. E a sociedade brasileira tem feito muito pouco esforço para entender as sociedades indígenas. Esse tem sido, talvez, o grande problema, a grande dificuldade que nós temos sentido de perceber que o Brasil gosta dos povos indígenas. O Brasil gosta dos povos indígenas porque o brasileiro se sente indígena. Ele se sente assim. Infelizmente, ele foi educado, e aí é uma coisa mental, ele foi levado a não gostar. Mas dentro do espírito, da alma, da ancestralidade brasileira, pulsa o ser indígena. E nós precisamos só colocar isso para fora. E na arte, através da literatura, através do cinema, né, como lembrou Dário, a gente tem procurado fazer ecoar um pouco essa voz ancestral que está presente em cada brasileiro, em cada brasileira. E nós precisamos não desistir disso, porque o Brasil é o que é, sem dúvida nenhuma, por conta do esforço constante e permanente que os povos indígenas têm feito para proteger esse grande patrimônio, que não é um patrimônio indígena, é o patrimônio do Brasil. É o patrimônio de todos os brasileiros, porque tem a ver com esse ser simbólico que mora na gente, não é? E que, infelizmente, essa turma do negacionismo, né, tem procurado sempre manter viva na cabeça das pessoas. Então, eu quero agradecer muitíssimo, muito bom ver o cacique Daran aqui, né, e sempre na sua luta permanente, constante, de proteção, com esse jeito muito afetuoso, mas valente, guerreiro de se posicionar. Muito obrigado a todos vocês, estamos à disposição. E ano que vem, quem sabe em 23, nós estaremos aqui também, né? Por que não? Obrigado.